A história da indústria de Águeda remonta ao final do século XIX, quando Domingos Pinto de Carvalho, em 1896, montou a primeira pequena fábrica de ferragens e o seu cunhado, António Ribeiro de Matos, em 1899, montou a segunda. Nessas duas pequenas fábricas artesanais de cariz familiar que marcaram o início do setor metalomecânico na região, foram produzidas as primeiras ferragens para construção imobiliário, como ferrolhos, dobradiças, fechos, fechaduras para portas e gavetas, puxadores, entre outros. A seguir àquelas pequenas unidades industriais de ferragens, surgiram como cogumelos outras a nível local, no princípio do século XX, quer pela via familiar de empresários, quer pela via de ex-trabalhadores das mesmas, em consequência também da inauguração da ligação ferroviária a Águeda da linha do Val do Voga em 8 de setembro de 1911 e onde se localizaram as principais empresas. Na sequência da crise económica e financeira de 1915, surge a primeira tentativa de conciliação e cooperação empresarial ao nível de preços praticados, com a constituição de uma sociedade entre os principais industriais de então, António Ribeiro de Matos, João da Silva Neto e Joaquim Valente Almeida. A segunda tentativa de cooperação empresarial entre pequenos industriais surge após a Grande Depressão de 1929, com a constituição, em 1936, da FRAL, Ferragens Unidas de Águeda, que teve como objetivo promover a comercialização em comum dos produtos e alargá-la a todo o espaço nacional. É a partir do setor das ferragens, utilizando as mesmas matérias-primas e os mesmos processos técnicos de fabrico, que se desenvolvem outras atividades ligadas ao setor metalomecânico, principalmente a partir da Segunda Guerra Mundial, nomeadamente a indústria das duas rodas, com o fabrico de bicicletas, a que se seguiu o fabrico de motorizadas. Por outro lado, é a Escola Industrial e Comercial de Águeda, fundada em 1927, impulsionada pelo seu diretor Padre Marques de Castilho, que teve não só um papel central na criação de uma cultura industrial dirigida quer aos filhos dos empresários, quer à população camponesa, como também potenciou o surgimento no concelho de novas unidades industriais ligadas à fabricação de mobiliário metálico, aos aparelhos elétricos, aos têxteis e à cerâmica, e ainda a outras unidades resultantes da divisão e especialização local do trabalho, nomeadamente a tornearia, a fundição, a serralharia mecânica e moldes. Com a Constituição em 1960 da EFTA, Portugal foi um dos fundadores, que promovia o comércio livre e a integração económica dos seus membros, houve um aumento significativo do número de empresas industriais de pequena e média dimensão que necessitavam de uma melhoria dos processos tecnológicos de fabrico e até de uma representação externa, que só veio a surgir após a crise económica e social de 1973 e a conquista da liberdade e da democracia em 25 de abril de 74, com a constituição da Associação Industrial de Águeda em setembro desse ano. Com efeito, a indústria de Águeda teve um início difícil, devido quer à falta de equipamentos básicos, alguns rudimentares eram produzidos internamente, quer à falta de trabalhadores no setor secundário, mas em menos de 3 décadas transformou-se num caso de sucesso, através de um crescimento e desenvolvimento industrial sustentável e concorrencial. Isto é, com a entrada de Portugal na EFTA e mais tarde com a entrada na CEE após o 25 de Abril, Águeda tornou-se mundialmente reconhecida como um concelho industrial com forte vocação exportadora. A Associação Empresarial de Águeda foi criada em 28 de setembro de 1974 por 27 empresários de diversos setores para enfrentar as dificuldades socioeconómicas de Portugal. A associação destacou-se pela representação institucional e promoção da indústria local, que era composta por pequenas e médias unidades económicas voltadas para o mercado externo. Originalmente sediada no centro da cidade, a associação logo percebeu a necessidade de expandir as suas instalações para acomodar eventos da dimensão como feiras, salas de formação, auditório e incubadora de empresas. Entre as feiras emblemáticas organizadas pela associação destacam-se a Ferrex, Escritex Civil Mat, Subcontrata, Maquincer, Expo Águeda e Salão Automóvel. Com o objetivo de promover as exportações, a associação participou de diversas feiras internacionais e organizou missões empresariais e recebeu delegações de empresários estrangeiros. Em 1986, assinou um importante protocolo de cooperação com a Associação Alemã de Aachen, que resultou no intercâmbio de técnicos e apoio a várias instituições de Águeda. Em 1987, sob a forte influência da Associação Empresarial de Águeda, foi lançada a primeira pedra do Instituto de Emprego e Formação Profissional, refletindo a preocupação dos industriais com a qualificação dos seus trabalhadores.
O compromisso com a comunidade foi reconhecido em 8 de janeiro de 1993, quando a Associação Empresarial IAGDA foi oficialmente reconhecida como uma pessoa coletiva de utilidade pública, conforme publicado no Diário da República dessa mesma data. Focada na resolução dos problemas ambientais das empresas, é em maio de 1996 lançada a primeira pedra da Estação Coletiva de Tratamento de Resíduos Industriais. Em 2024, a Associação Empresarial IAGDA, que absorveu a Coag no processo de fusão, tem mais de 100 protocolos assinados, demonstrando o seu compromisso contínuo em oferecer benefícios e suporte aos seus associados.